Muito bem, gente, está aí a reportagem do nosso David de Tarso. Para quem nos acompanha por imagens, já vê o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai dar uma entrevista exclusiva aqui para a gente no Morning Show. Tudo bem, ministro? O senhor me ouve bem agora? Sim, agora eu estou conseguindo lhe ouvir muito bem. Perfeitamente. Ministro, antes de qualquer coisa, nós estávamos aqui, inclusive no Morning Show de hoje, discutindo essa necessidade da gente esquecer a política e focar nas vítimas, né? Focar nas pessoas. E antes de qualquer coisa, eu acho válido a gente ressaltar aqui o quanto nós, enxergando essas ações que a gente está vendo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, da prefeitura, ficamos felizes, né? Da política não estar sendo discutida nesse momento e do foco prioritário sendo as pessoas que mais estão precisando. Eu já queria emendar com o senhor que é ministro dos Transportes, para entender um pouco da situação das rodovias. Eu vi que o senhor está disposto, inclusive, a cooperar com rodovias que nem federais são, né? Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para a gente. Na verdade, a política serve justamente para garantir que o Estado cumpra o seu papel. E numa tragédia, numa catástrofe como essa, o mais importante é que trabalhemos todos reunidamente. É isso que diz uma Constituição federalista, como a Constituição brasileira. E é isso que está acontecendo. O presidente Lula esteve em São Sebastião e recomendou a todos os ministros que fizessem esforços máximos no sentido de viabilizar as condições para que nós minimizássemos o impacto desse desastre para as cidades e, especialmente, para as pessoas. No âmbito do Ministério dos Transportes, nós assumimos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, na verdade o Felipe representando os prefeitos das outras cidades também atingidas, apesar de São Sebastião ter sido a mais atingida, outros municípios também foram. Nós combinamos que o Ministério dos Transportes vai garantir as condições técnicas e operacionais para realizar um bom projeto de engenharia, uma engenharia mais resiliente às nuances geográficas da região, para a posterior reconstrução da rodovia, inclusive com o governo federal aportando recursos para isso, mesmo sem ser o administrador, o gestor desse trecho da rodovia BR-101, que é conhecida aí em São Paulo como Rio Santos. Exatamente essas imagens que aparecem agora durante essa entrevista. Ô ministro, o senhor diz que dividir responsabilidades nesse momento é algo prioritário. O que está mudando o seu trabalho com essa participação hoje do governador Tarcísio e também do prefeito? Olha, na verdade, esse é o papel de um país federalista, é todo mundo trabalhar juntos. Quando isso não ocorre, há um erro da política, né? Eu vejo que a atitude do presidente é correta, do governador também e do prefeito, porque trabalham parceiramente, coletivamente. E nós, os ministros, os secretários de Estado, estamos aqui para operacionalizar essas decisões, fazê-las chegar ao cidadão. E é isso que estamos fazendo no governo federal, sob a coordenação do Ministério da Integração Nacional, porque o Sistema Nacional de Defesa Civil se organiza assim: a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Nacional, que é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, e os outros ministros estão somando as ações dentro desse plano para que a gente possa, no curto espaço de tempo, no mais curto espaço de tempo possível, restabelecer o funcionamento dos serviços públicos prestados e o próprio funcionamento das cidades. Isso vai atenuar os impactos sobre a vida das pessoas, né? Mas no curtíssimo prazo, aqui no Ministério dos Transportes, o fundamental é restabelecer o fluxo. A rodovia Rio Santos, ela teve o fluxo operacional restabelecido agora, num trabalho coletivo do Exército Brasileiro, da Dersa de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura do município de São Sebastião e de outros municípios. Teve o fluxo para o abastecimento restabelecido, mas o fluxo para veículos de passeio, os veículos das pessoas como um todo, ainda está resumido em caráter de garantir a segurança. Mas esperamos que nos próximos dias nós também já tenhamos condição
de liberar o fluxo para todas as pessoas. O ministro, o senhor citou a rodovia Rio Santos, e no caso da Mogi Bertioga, o que o senhor tem para dizer para a gente? A rodovia Mogi Bertioga, ela também é uma rodovia estadual, ela teve um afundamento do pavimento, parte da base foi levada pelas águas e houve um afundamento muito significativo do pavimento, por isso a rodovia está 100% interrompida no momento. Ela é uma rodovia muito importante e nós vamos também colaborar com o governo do estado para executar um projeto de engenharia emergencialmente agora no curto prazo e discutir a possibilidade do governo federal financiar trechos também. Eu vi uma entrevista recente da secretária Natália Rezende falando que as obras levarão pelo menos 6 meses. E eu conversava com o governador Tarcísio e solicitava a ele que me colocasse uma pessoa como ponto focal do nosso encontro, e vai ser exatamente a secretária Natália, porque nós vamos colocar à disposição do governo de São Paulo toda a capacidade técnica do DENIT, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Estradas do Brasil, e ele é sem dúvida a principal casa de engenharia rodoviária do país. E ao auxiliar na elaboração do projeto, certamente nós teremos um projeto com mais resiliência a essas nuances geográficas que essa região apresenta. A gente precisa ter rodovias que tenham mais condição de enfrentar desafios como esse. Obviamente, esse desafio foi um desafio muito atípico. Nós vimos acontecer nessa região de São Paulo, no norte paulista, a maior chuva da história do país. Foram mais de 600 milímetros de média na região e alguns lugares chegando a quase 700 milímetros de chuva. Ou seja, para cada metro quadrado de solo, aproximadamente mais de 600 litros de água foram depositados ali. Você imagina isso numa área grande e toda essa água buscando o oceano nessas montanhas do norte paulista. Isso é que causou essa destruição e é para esse nível de desafio que nós precisamos estar preparados. Perfeito. Ministro, eu vejo uma sintonia muito grande entre o senhor, o governo federal, e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Obviamente que a gente vai passar por um longo período aí até a poeira abaixar lá no litoral norte de São Paulo, mas eu quero entender do senhor o seguinte: essa sintonia, ela pode continuar também em outros projetos, como por exemplo o Trem-Bala, que liga São Paulo a Campinas, ou São Paulo ao Rio de Janeiro, que são projetos inclusive que o governador Tarcísio propôs na campanha de 2022. Olha, eu acho que a sintonia entre os entes governamentais, ela é fundamental. A gente deve deixar a política e as eleições para a hora própria. Depois de passadas as eleições, fundamental é desarmar-se os palanques e todo mundo trabalhar para que o país possa avançar. O presidente Lula se elegeu com o objetivo de reconstruir o país, de voltar a gerar emprego para as pessoas, de cuidar desse período pós-pandemia, de cuidar dos mais pobres, dos que mais precisam. São exatamente eles que foram atingidos por esses deslizamentos de terra nessa região. As pessoas em São Paulo, no Nordeste, na Amazônia ou no Centro-Oeste, especialmente os mais pobres, eles precisam das mesmas coisas. Eles precisam de renda quando não tem trabalho, um auxílio de renda, como por exemplo o Bolsa Família propõe, é importante. Eles precisam de emprego, trabalhar e sustentar sua família, precisam de casa popular, precisam ver o país voltar a investir, e foi exatamente isso que o presidente Lula fez ao retornar à presidência da República. E ele disse também que voltaria a dialogar, a conversar com os governadores, com os prefeitos, para que essas soluções cheguem a todas as partes do país. Essa é uma mudança importante. Eu próprio fui governador no período anterior. Não havia esse diálogo. Nós não estamos tratando de política, nós estamos tratando de um desastre. E para resolver um desastre, é óbvio que o governo federal, que é quem detém a maior capacidade de investimento do país, precisa trabalhar conectado aos esforços estaduais e aos esforços municipais. A senha é reunir esforços. Todo mundo cumprindo o seu papel, quem ganha é o cidadão.
É isso que o presidente propôs ao suspender o seu recesso carnavalesco, sair da Bahia e ir a São Sebastião para simbolizar exatamente essa atenção nos momentos de dificuldade que o Brasil precisa. Muito bem. Ministro, eu sei que a sua agenda é extremamente apertada. Eu só vou pedir algumas perguntas agora da nossa Elaine Blast. Por favor, Elaine. Ministro Renan Filho, o senhor falou em investimentos do governo federal. O senhor comentou que a estrada Mogi-Bertioga vai demorar mais ou menos uns 6 meses, né, para ser reconstruída. Provavelmente a Rio Santos mais tempo ainda, porque foi mais danificada. Eu gostaria de entender da onde é que vão sair esses recursos que vão financiar a reconstrução dessas estradas. Olha, os recursos vão sair do caixa do governo de São Paulo, que é o detentor das rodovias, e do governo federal. O governo federal, Elaine, historicamente, não investe recursos em rodovias estaduais. Não é a sua atribuição legal. Entretanto, como houve um desastre de proporções não vistas anteriormente, o presidente, a mim, pessoalmente determinou, naquela reunião que fizemos em São Sebastião, no dia em que o presidente esteve presente no local, que verificasse as condições para que o governo federal colaborasse com o governo de São Paulo a fim de somar esforços. E nós temos orçamento federal. Você se recorda que mesmo antes do presidente da República assumir o governo, ele já começou a governar, mesmo que simbolicamente, porque houve um vazio depois da eleição no Brasil. O governo anterior meio que deixou que o ano fosse passando. Mas o presidente Lula fez uma interlocução com o Congresso Nacional, conseguiu aprovar a PEC da transição, que também é chamada de PEC do Bolsa Família, e ela, por um lado, garantiu os recursos para manter o Bolsa Família ao valor de R$600, e, por outro lado, ampliou a capacidade de investimento do país. Isso significa que esse ano, de 23, nós teremos mais recursos para investir do que o governo anterior nos últimos 4 anos. Isso é uma demonstração clara da importância do investimento. Eu, pela experiência que possuo, Elaine, só acredito em decisão governamental quando ela vem acompanhada do orçamento necessário para fazer ir adiante aquela política pública. Política pública sem orçamento significa falta de vontade política. E o presidente Lula, ele garantiu o orçamento ao Ministério dos Transportes para fortalecer investimentos. Nós temos esse ano cerca de 22,7 bilhões de reais para investir no país como um todo, e é uma parcela desses recursos que vão ser utilizadas para fortalecer as condições do Estado de São Paulo de reconstruir Rio Santos e de reconstruir Mogi e Bertioga. Essas obras ainda não têm o seu volume de recursos dimensionados, porque ainda está na fase de elaboração de um projeto de reconstrução, mas o governo federal já tem o compromisso de participar com aporte de recursos para somar esforços na reconstrução das estradas do litoral norte paulista. Muito bem. Próxima pergunta do Alexandre Borges. Ministro, bom dia. A gente está falando muito desse alinhamento, e a imprensa noticiou logo na virada do ano, começo do governo, que o senhor teria procurado Arthur Lira e teria conversado com ele para passar por cima das diferenças e trabalhar junto. O senhor acha que vai conseguir isso? Deu para avançar alguma coisa nesses 40 dias? O senhor vai conseguir trabalhar com a Câmara? Olha, eu liguei para o Arthur, o convidei aqui para vir à minha posse no Ministério. Eu acho que o meu papel como ministro dos Transportes agora é ajudar o país como um todo. O Congresso Nacional tem um papel fundamental na construção das alternativas, sobretudo as alternativas econômicas que o país precisa para retomar o crescimento, a geração de emprego, a construção de oportunidades para as pessoas, para estimular a competitividade nacional. Então, eu tenho dialogado com todos. Eu fui eleito na última eleição senador da República. Deixei o Senado para assumir essa missão aqui dada pelo presidente Lula, de construirmos um país competitivo, um país que pode fazer as coisas de maneira bem feita. E por isso, a gente precisa exercitar o diálogo. E o papel do Congresso Nacional é fundamental, do presidente da Câmara,
do deputado Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eu acredito que o governo também está fazendo um esforço nessa direção. O presidente tem falado isso, que vai fazer um governo próximo do parlamento. Ele reconhece que as saídas dependem de uma construção parlamentar sólida, e é assim também que eu verifico o melhor caminho para o país. Aliás, essa PEC da transição do Bolsa Família, que foi aprovada ainda antes do presidente Lula assumir a presidência da República, demonstra a capacidade de diálogo que esse governo tem. Mas diálogo é um exercício diário, não é uma coisa que se dá por vontade, é um exercício e a gente precisa exercitar. Quando a gente exercita essa parceria com o município, com os municípios e com o governo de São Paulo nesse caso, simplesmente fazer valer aquilo que o presidente Lula disse na campanha, que não haveriam ilhas e ninguém ficaria solto à própria sorte. O Brasil é uma federação e a gente precisa enfrentar os desafios juntos. Muito bem. Mano, para a gente fechar, por favor. Ministro, eu queria voltar um pouco para o desafio do orçamento, porque a gente sabe, como o senhor disse, ainda tem vários projetos que precisam ser orçados. A gente não sabe o tamanho do esforço orçamentário, mas a gente sabe que a situação geral das contas públicas no Brasil é preocupante e o cobertor é curto. O senhor, como governador em Alagoas, teve uma visão modernizante, por exemplo, no saneamento, fazendo a primeira concessão após o novo marco legal do saneamento. Eu queria perguntar se nos transportes há espaço no governo Lula para uma visão modernizante de atração de investimentos do setor privado? Com certeza. O avanço da infraestrutura nacional ele precisa caminhar em 3 direções. O setor público precisa ampliar a sua capacidade de investir. Você falou aí sobre um exemplo de Alagoas, e deixa eu só te dar um exemplo para que você verifique como o Brasil estava investindo pouco. Depois que assumi o Ministério dos Transportes, me reuni com muitos governadores, quase todos até agora já. O ano passado, o estado de Alagoas investiu 3 bilhões de reais. O estado do Mato Grosso investiu 4 bilhões de reais. Os dois juntos representam um investimento de 7 bilhões de reais. E esses dois estados têm aproximadamente 8 milhões de habitantes. 7 milhões e pouco, somando a população. O Brasil investiu menos do que isso. Com 215 milhões de habitantes, investiu na infraestrutura menos do que o estado de Alagoas e o estado do Mato Grosso somados. O que significa dizer, obviamente, que o modelo econômico estava errado. E essa restrição de investimentos, ela faz o Brasil caminhar para trás. É óbvio que nós precisamos encontrar um modelo de investimento sustentável. É isso que o ministro Fernando Haddad tem dito. Nós vamos apresentar, como governo, um novo arcabouço fiscal nos próximos meses a ser discutido no Congresso, né? Vamos também apresentar uma reforma tributária, conforme tem anunciado o ministro Fernando Haddad, e isso vai garantir as condições para que o Brasil possa investir minimamente. Não pode um país como o Brasil investir menos do que 2 estados que talvez estejam colocados no quartil mais pobre, entre os 25% mais pobres, e eles dois investiram mais do que a União. E isso significa dizer que está errado o modelo econômico. Nós vamos corrigir esse modelo, vamos passar a investir mais e vamos atrair mais capital da iniciativa privada, porque somando esses esforços é que a gente vai garantir uma infraestrutura mais resiliente às necessidades que o país precisa. Muito bem, nós entrevistamos aqui no Morning Show desta quinta-feira, com exclusividade, o ministro dos Transportes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Filho. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. A gente sabe aí da tua agenda e principalmente por esse papo, essa conversa aqui com a gente para buscar atualizar essas informações que são tão importantes para quem nos ouve. Obrigado, ministro. Muito obrigado e um abraço a todos do Morning Show.